Olá, meus amores, tudo bom? Professora Gabi aqui e hoje nós vamos falar dos vermes plateumintos. Eles são vermes porque eles são organismos invertebrados de corpo alongado. Além dos plateumintos, temos os nemateumintos também que nós vamos falar na aula de hoje ainda, só que em outro vídeo. Os plateumintos, eles são então os vermes de corpo alongado, mas o corpinho dele é achatado, é como se eles tivessem sido esmagados. Então, para vocês decorarem, pensa assim, plat, como se fosse ela batendo no chão. E plat! Aí ela caiu, bateu no chão e achatou. Então, os plateumintos, vermes de corpo achatados. Eles têm simetria bilateral. Isso quer dizer que eu consigo dividir o corpinho desses plateumintos e ter duas partes iguais. Eles são triblásticos. Nossa, e agora o que essa professora está falando? Triblásticos, então, eles têm ectoderme, mesoderme e endoderme na formação dos folhetos embrionários. A gente vai falar disso já já. E acelomados, então eles não têm celoma, ou seja, eles não têm uma cavidade dentro do corpo deles para colocar os órgãos. Lembra lá que a tia falou dos triblásticos, então? Alguns organismos são triblásticos e alguns organismos são diblásticos. O que acontece? Como é que eu diferencio? Quando nós temos aqui o desenvolvimento embrionário, ou seja, o desenvolvimento após a nossa fecundação, nós temos a formação de uma única célula, que é a fecundação aqui do ovócito e do espermatozoide. Essa única célula começa a ir se dividindo e vai passando por algumas alterações. Se essas alterações, no final, tiver só dois folhetos, a ectoderme e a endoderme, vai ser um organismo diblástico. Exemplos quinidários que a gente estudou na última aula, as águas vivas. Se tiver ectoderme, endoderme e mesoderme, é um organismo triblástico, como os plateumintos e todos os organismos que nós vamos ver a partir daqui. Já quando a gente fala sobre ser celomado ou não ser celomado, a gente está falando dessa cavidade aqui do celoma, que é uma cavidade que vai ter os órgãos lá dentro, e quando esses organismos, no desenvolvimento embrionário, têm essa cavidade completamente revestida por mesoderme, eles são considerados celomados. Quando eles têm essa cavidade, mas não é completamente revestida por mesoderme, eles são pseudocelomados. Quando eles não têm cavidade nenhuma para colocar os órgãos, eles são acelomados. Olha lá, plateumintos acelomados, não tem essa cavidade do celoma. Como são as estruturas dos plateumintos? Os plateumintos têm sistema digestório incompleto. O que isso quer dizer? Que eles têm a boca, eles não têm o ânus. Ou seja, eles vão comer pela boca, vão absorver tudo que é interessante para o corpo desse animal. O que não é interessante vai ser excretado. Adivinha por onde? Pela própria boca, porque eles não têm ânus. Deu para imaginar, né, galera? A respiração e a circulação são feitas por difusão. Difusão é um processo que vai passar o material de célula por célula. A excreção é bem importante aqui, lembrar esse nominho, células, flamas, protonefrídeos. O que acontece? Para retirar substâncias que não são interessantes para esses organismos que estão dentro desse corpinho desse animal, eles pegam e fazem os batimentos desses cílios aqui da célula flama. E esse batimento faz com que o que não é interessante para o corpo desse animal vá sendo expelido, vá sendo excretado. Então, nomes para essa estrutura que faz a excreção dos plateumintos são as células flamas, protonefrídeos. E o sistema nervoso, aqui também é bem interessante dar uma lembrada nisso, é que é o primeiro organismo a ter uma central de informações. Vamos dizer assim, não é um cérebro propriamente dito, você pode imaginar que esse animal não tem um cérebro, mas ele tem gânglios cerebrais. Ele tem esse sistema nervoso ganglionar. E esses gânglios cerebrais, eles vão estar ligados a dois cordões que vão levar as informações pelo corpinho deste plateuminto. Além disso, alguns animais podem ter ocelos, que conseguem identificar a luminosidade do ambiente, e outros também possuem quimiorreceptores, ou seja, eles conseguem identificar qual é a composição química do ambiente aqui. Isso aqui vai ajudar eles a ir atrás de alimentos. A reprodução destes animais pode ser assexuada. Este animal ele pode ser cortado ao meio e cada uma das partes desse animal vai virar um novo animal. Então, se eu pegar uma planária e cortar ela no meio, eu vou ter duas planárias. E também tem algumas que podem fazer reprodução sexuada, com fecundação cruzada. Muitos desses plateumintos são hermafroditas, ou seja, têm os dois sexos no mesmo organismo. A mesma planária vai ter o sexo feminino e o sexo masculino. O que eles fazem?
Essas planárias se aproximam e trocam espermatozoides, ou seja, o espermatozoide dessa daqui vai passar para aquela lá e o espermatozoide daquela lá vai passar para essa daqui. As duas ficam grávidas, grávidas aqui entre aspas, tá bom? Mas tem um pouquinho de variabilidade genética. Nós vamos agora falar de alguns exemplos de plateumintos. E vamos começar aqui pela tênia. A tênia é da classe das cestodas e pode causar uma doença chamada teníase. Mas como que eu pego teníase? Teníase, a gente vai pegar essa doença, vai ter a transmissão dessa doença pelo consumo da carne crua ou mal passada. Do porco, vai ser o consumo da Taenia solium. Se for o consumo da carne crua ou mal passada da vaca, você vai estar ingerindo a Taenia saginata. Como é que eu vou decorar tudo isso de nome? Pensa assim, sagivaca. Não escreve sagivaca na sua prova, nem em lugar nenhum. Mas é um jeitinho de você lembrar que quando você come carne de bovinos mal passado, de vaca mal passada, você vai poder estar consumindo a Taenia saginata, tá bom? O porco e o boi são hospedeiros intermediários. Quando você come o cisticerco que está nessa carne mal passada, você vai ter alguns sintomas como a cólica abdominal, diarreia e náusea. Esse verme, ele vai se alojar aqui no seu intestino. Importante dar uma olhadinha aqui no corpo desse verme. Dá uma olhadinha aqui, tá vendo que tem esses segmentinhos? Esses segmentinhos, eles são chamados de proglótides. Essas proglótides, quando elas estão fecundadas, elas são os ovos dessa tênia. Esses ovos, eles se quebram, né? Cada uma dessas proglótides vão se quebrando e aí elas vão sendo liberadas nas fezes. Quando libera nas fezes, pode ter a disseminação desses ovos, né, no ambiente, pode estar numa hortaliça, por exemplo, o porco ou a vaca pode consumir esses segmentos, né, essas proglótides, e aí ele vai ser contaminado. Profilaxia ou medida de prevenção é não ingerir carne cruas ou mal cozidas de procedência duvidosa. Além disso, uma outra medida profilática é o saneamento básico. Eu não falei aqui que as proglótides vão sendo eliminadas pelas fezes? Se eu tiver um bom saneamento básico, essas fezes com as proglótides não vão chegar aos porcos e aí fecha o ciclo. E aqui está um exemplo aqui da tênia, parece um macarrão, né? Espero que vocês não comam macarrão essa semana para não lembrar da tênia. A tênia também pode causar uma doença chamada cisticercose. Qual que é a diferença? A cisticercose acontece quando a gente come os ovos, ou seja, quando a gente vai comer os ovos que foram liberados aqui por essas porçõezinhas das proglótides. Se a gente comer, então, verdura ou água contaminada com essas proglótides, a gente vai ter o desenvolvimento da cisticercose. O problema da cisticercose é que ela pode causar cegueiras ou até a morte. Outro exemplo de plateumintos são os esquistossomos. Eles são da classe dos tremátodas e eles causam a esquistossomose ou barriga d'água. Barriga d'água ou esquistossomose é a doença do caramujo também. Por que a doença do caramujo? Porque esses vermes, eles podem usar os caramujos como hospedeiros intermediários. O que acontece? As pessoas que estão com esquistossomose liberam os ovos do esquistossomo pelas fezes. Esses ovos, eles são desse jeitinho aqui. Eles vão se desenvolver na larva miracídio. O miracídio é essa larva aqui com esses cílios. O miracídio, então, ele vai entrar no caramujo, vai ficar aqui no hospedeiro intermediário do caramujo e vai se desenvolver na larva cercária. A larva cercária sai do caramujo e consegue se locomover e entrar nos humanos através da pele fina dos pés. Entrando nos seres humanos, eles causam a doença esquistossomose. A pessoa que está com esquistossomose vai ter como sintomas diarreia, dores de barriga e acaba emagrecendo. Isso não é bom, tá bom? E medida de profilaxia ou medida de prevenção, saneamento básico. Além disso, hábitos de higiene, evitar nadar em lagoas com caramujo. E mais um exemplinho aqui, um exemplo mais bonitinho, olha que gostinho, é a planária. A planária é da classe turbelária. Ela tem os dois ocelos que são capazes de identificar luminosidade. Ela se alimenta aqui pela boca, faz o processamento desses nutrientes. O que não serve para ela, ela expele pela própria boca e são hermafroditas. Outro nome para hermafroditas são monóicas, ou seja, os dois sexos em um único indivíduo. Então ela é fêmea e macho ao mesmo tempo. E a gente finaliza a nossa aula com essa imagem fofa da planária, passando aqui para desejar a vocês uma ótima semana, que vocês fiquem bem, se cuidem. Beijão, até mais!